Fala pessoal, aqui é o Marcelo e a saga do vídeo de hoje, olha, não foi brincadeira pro Batman. Que durante ela, olha, torturaram o Batman, fizeram lavagem cerebral nele e o herói também acabou virando um assassino maluco. Preparem o fôlego porque hoje nós vamos falar da HQ Batman, o Messias. Então galera, essa HQ Batman, o Messias é considerada aí uma HQ clássica do Homem-Morcego. Essa graphic novel ela foi lançada em 4 partes lá no finalzinho dos anos 80 e foi escrita pelo Jim Starlin. Batman, o Messias é conhecida pela sua belíssima arte e também por mostrar um Batman totalmente quebrado. E não é o quebrado do fisicamente, mas sim mentalmente. E ela possui várias partes aí bem perturbadoras. Então vamos começar com o resumo e se prepare para ver um Batman que vocês nunca viram antes. Começamos a história com Bruce Wayne vagando em uma casa estranha. Bruce diz que algo naquele lugar o está atraindo. Ele então encontra um açapão e quando ele o abre, o Coringa aparece ali. O vilão ameaça se explodir ali mesmo e a todo lugar com as bombas que estão amarradas em seu corpo. O jovem Bruce tenta deter de qualquer maneira o Coringa, mas as bombas dele acabam sendo uma grande piada. O Bruce então perde a paciência e se transforma do Batman, mas de uma forma bem aterrorizante. Ele se irrita com o Coringa e então ele pega um machado e começa a atacar o vilão repetidas vezes, como um lunático. Bruce diz que sabe que está sonhando. Eu falei que essa HQ mexia muito com o Batman, né? Enfim, isso que nós acabamos de ver era de fato um pesadelo. E nós descobrimos que o Batman ele foi capturado e está sendo mantido prisioneiro há diversos dias. O herói foi capturado e levado para os esgotos de Gotham. Ele está sendo vigiado por pessoas sem teto, que obedecem um homem misterioso chamado Deacon Blackfire, que parece ser o líder de um culto misterioso. Quando notam que o Batman acordou, eles contam a história desse tal Blackfire mais uma vez. Esse líder alega ser um antigo xamã de tempos antigos, que foi morto injustamente, mas através de seus poderes, ele conseguiu sobreviver por vários séculos, punindo aqueles que vão contra sua cruzada. Batman tem que ouvir essa história várias vezes. O herói também suspeita que o estejam drogando. Bom, aí a história mostra um flashback para mostrar como que o Batman chegou nessa situação lamentável. O comissário Gordon contatou o Batman sobre uma série de assassinatos. Como todas as vítimas eram criminosas, o público e a polícia assumiram que o Batman poderia ser o responsável. Os moradores de rua também passaram a desaparecer das ruas da cidade. O Batman consegue localizar um crime em andamento e ele impede alguns bandidos de matar um homem. O homem que ele salvou atira nas costas dele. Batman percebe que era tudo uma armadilha, mas aí já era tarde demais, porque o seu ferimento o faz desmaiar. E assim, ele foi levado para os esgotos. Dias se passam depois do Batman ser capturado, e o departamento de polícia da cidade nota a ausência do herói. O Robin Jason Todd, junto com o Gordon, tenta encontrar algumas pistas do amigo desaparecido. Voltando para o presente, o Deacon Blackfire decide que é hora de mostrar a luz para o Batman. Até parece que o Batman vai cair nesse papinho, né? Só espera. Deacon mostra uma mulher que foi seriamente ferida, e o Blackfire diz que o seu culto já lidou com um criminoso que fez isso. O culto o matou. Em seu estado mega enfraquecido, o Batman mal consegue discordar do xamã, que o liberta, e diz que o irá guiar até um local sagrado, onde o Batman se tornará parte do culto. Blackfire usa uma agulha para injetar alguma substância no Batman, que o faz alucinar. Eles então chegam no tal lugar sagrado, onde o Batman encontra o totem da história que ouvimos antes, mas graças à alucinação, o Batman enxerga o totem como sendo muito maior e imponente do que é. Deacon então convence o Batman que o totem tem poderes místicos, e em seu estado mega alterado, o Batman não pode deixar de se interessar pela fala e mentiras do Blackfire. E rapaz, agora eu já vi de tudo, o Batman realmente caiu na lábia aí desse vilão. O Deacon Blackfire então se prepara para desencadear o seu ataque final em Gotham. A partir de agora, ele não apenas atacará criminosos,
mas todo homem que estiver no seu caminho para possuir e governar toda a cidade. E em seguida, no que parece ser outra viagem do Batman, ele confronta o vilão Duas Caras com uma arma? Quê? Usando uma metralhadora, ele mata o vilão, sentindo apenas desprezo pelo Duas Caras e satisfação com as suas ações. No entanto, a alucinação começa a se desfazer, e a realidade também não é nada agradável, pois o Batman percebe que ele de fato matou um homem. O morcegão está junto com outros membros do culto e eles estão matando mafiosos de uma organização criminosa em Gotham. Quando o massacre termina, um dos lacaios mais fiéis do Blackfire, o Jack Baker, retorna com o Batman até os esgotos, onde depois o proíbe de entrar no santuário interno do Blackfire. Cara, olha só esse Batman mega obediente e passivo. Um outro membro do culto leva o Batman para a superfície e diz a ele que eles vão se livrar de alguém. Quando vê o alvo, o Bruce repara que ele não parece um criminoso, mas o cultista tenta convencê-lo do contrário. O Batman vê o fanático esfaquear o homem várias vezes. Um policial aparece e tenta prender o cultista, e quando este parte para cima do policial, isso quebra a confusão na mente do Batman. O Batman ataca o cultista e o derruba. O policial então tenta ajudar o Batman, mas o Cavaleiro das Trevas também ataca o policial, pois ele ainda estava sob efeito daquela substância. E pessoal, só aquele lembrete básico, né, de dar aquele bate joinha e comenta nesse vídeo, porque nos ajuda bastante aqui no YouTube. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para saber absolutamente tudo sobre Batman e também ativa o sininho de notificação para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. O Xamã fica sabendo do desaparecimento do Batman e fica preocupado se o seu plano de dominar a cidade poderá ser revelado. Mas quem acaba contando sobre o plano é aquele outro cultista que o Batman nocauteou. A polícia interroga ele e ele revela toda a conspiração de Blackfire para tomar Gotham. Enquanto isso, o Batman está em uma situação lamentável. Ele vaga pelas ruas, invadindo lojas e roubando comida para recuperar as suas forças. Depois tem uma sequência bizarra, onde ele se imagina derretendo aos poucos. Que viagem é essa, hein? Quando as notícias do Blackfire chegam ao público em geral, a maioria dos cidadãos de Gotham acredita que o Blackfire, na verdade, está fazendo certo, removendo o sem-teto das ruas e matando os criminosos da cidade. Gordon ainda está preocupado com Batman, mas o Robin tem um plano para encontrar o seu mentor. Voltando para o Batman, ele está no parque central da cidade, onde ele assusta algumas pessoas pela sua aparência, mas aí ele consegue ter uma boa refeição pela primeira vez em semanas. Isso recupera o Bruce, e ele então percebe que foi manipulado pelo Blackfire com alguma substância. Ele decide que ele tem que ir até os esgotos e parar o Xamã. Outro que também decide fazer isso é o Robin. O Blackfire fica sabendo que todo mundo está sabendo do seu plano final. O vilão reúne todos os seus seguidores e diz que quer todos os submundos da cidade contra as autoridades dela. Batman chega bem a tempo de testemunhar o discurso de Blackfire, mas aí ele quer ir até os aposentos do Xamã. E não é que ele é mega extravagante, pois lá só tem objetos luxuosos. Agora o Bruce não tem mais dúvidas, esse Xamã é um vigarista. Com essas evidências, ele espera levar o Gordon e a polícia até os esgotos, mas ele é atacado por seguidores do Blackfire e levado até ele. O vilão diz que está decepcionado com o Batman, e ele ordena que seus seguidores matem o herói na sua sala de banho, para ele se banhar depois no sangue do herói e ganhar as suas forças. Sim, essa última frase foi bem estranha, mas vocês vão entender mais pra frente da história. O Robin assiste tudo isso e segue o Batman sendo levado. Na superfície da cidade, o comissário Gordon tenta alertar o prefeito de Gotham sobre a ameaça que se aproxima, mas ele ignora isso. Contudo, assim que o prefeito sai em seu carro, o carro explode, o matando. Mas não é só ele. Todo o conselho da cidade também é assassinado. Tudo obra do culto do Xamã. A única figura de autoridade que resta na cidade é o comissário Gordon. Voltando para o Batman, ele está sendo carregado, mas nesse meio tempo o herói se recupera e ataca os seus captores, conseguindo escapar pela água do esgoto. Os seguidores acreditam que o Batman não sobreviveria àquilo, e eles retornam. O Robin segue a trilha do Batman pela água que o leva até um túnel. Enquanto isso, o Gordon inicia uma investigação profunda do passado do Blackfire e descobre que ele tem registros que remontam à virada do século. De volta aos esgotos,
O Robin entra no túnel e não consegue ver nada lá. Jason chama o Batman algumas vezes, até que ele responde com uma voz fraca. O Robin não entende, então tira uma lanterna do cinto de utilidades. Ela ilumina o ambiente ao redor deles e o colapso mental do Batman é justificado quando o Robin percebe que os dois estão no topo de um monte de cadáveres. Sério, que visão horripilante. Ixi, esse Xamã é maluco mesmo. E a situação nas ruas de Gotham tá cada vez pior. É um caos total causado pelos seguidores do culto do Blackfire. Eles matam quase todos os oficiais da cidade que se opõem a eles. Enquanto isso, o Robin revive o meme do bate-tapa, mas dessa vez é ele que dá o tapa. Ele faz isso para acalmar o morcegão. O Batman consegue se controlar, mas ainda está muito fraco, e eles começam a procurar uma saída dos esgotos. Mais e mais desabrigados se juntam à cruzada do Xamã em Gotham. Blackfire vê isso com muita alegria. Nesse momento, o Batman e Robin chegam naquele totem sagrado que transformou o Batman. Como ele não está mais tendo uma alucinação maluca, o herói percebe que o totem não tem nada de especial. Os seguidores de Blackfire roubam o arsenal da polícia e o comissário Gordon é forçado a declarar um estado de lei marcial na cidade. Infelizmente, o comissário é baleado e gravemente ferido durante o anúncio. E nós finalmente descobrimos a tal câmara do banho do Xamã. Segundo esse Blackfire, esse banho é que é o segredo da vida eterna dele. O Batman e Robin são percebidos pelo vilão, e ele manda alguns seguidores atrás deles. Em uma transmissão ao vivo, o âncora que condenava o Xamã é morto, e o sinal da TV é assumido pelo próprio, que fala com o povo de Gotham. Ele diz que ele tem os meios para limpar a cidade e proteger todos. Nos esgotos, o Bruce e o Jason são cercados. O Robin decide que é hora de lutar contra o inimigo, e ele parte para cima. Só que o Batman apenas observa, paralisado. O Robin dá alguns golpes, mas ele é rapidamente cercado. Essa visão do Jason quase sendo morto faz o Batman sair de seu choque, e ele ataca os criminosos com uma violência implacável, salvando o Jason. Ao mesmo tempo, a Guarda Nacional organizou um plano para entrar nos esgotos. Contudo, ele falha miseravelmente. Vendo isso, o governo praticamente abandona a cidade e recomenda que os cidadãos evacuem a cidade imediatamente. Após esse anúncio, o Blackfire diz que o seu sonho se tornou realidade, e ele fala para seus seguidores tomarem a superfície. Quando Batman e Robin chegam à superfície também, se deparam com a realidade caótica da cidade. Eles não têm escolha a não ser chamar o Alfred para buscá-los. Batman depois vê na TV e descobre que metade das pessoas de Gotham ainda apoiam as ações de Blackfire. O herói ainda está pé da vida, pois vemos ele jogar uma caneca na TV. Quando o Alfred finalmente chega, o Batman só quer ficar o mais longe possível de Gotham, pois ele admite que a cidade agora pertence a Deacon Blackfire. Caraca, hein? Olha esse Batman assumindo a derrota. Mas isso vai trazer consequências imediatas para ele. O Bruce tem um pesadelo com os cadáveres de seus pais, que o assombram por ele ter deixado Gotham. Ele depois acorda, e é dito que ele está se recuperando há alguns dias na mansão Wayne. Ele tem uma conversa com Alfred e diz que é hora dele recuperar o controle de Gotham desse maluco. A situação na cidade de Gotham, para variar, só piorou desde a evacuação. Uma parte da população da cidade permaneceu, pois acreditava nas ações do Blackfire. Isso se mostrou um erro, quando o Xamã transformou todos os cidadãos em escravos, forçando-os a fazer uma fortaleza armada no entorno da cidade. Quem tenta escapar dela é executado pelo culto sem piedade. Bruce e Jason passam mais um tempo na mansão treinando suas novas armas. Mas calma, são armas pesadas que disparam dardos tranquilizantes. Depois, os dois se certificam de que a sua arma secreta está funcionando. Assim, eles põem os seus trajes e partem para Gotham. Nesse meio tempo, um seguidor de Blackfire que fugiu da cidade revela na TV que o Xamã está maluco e ele está buscando morrer de uma forma heróica. E o vilão realmente confirma isso e diz que quer morrer assim. E é a única maneira de perpetuar a sua mensagem pela eternidade. Aqueles mais próximos do Blackfire veem uma oportunidade de tomar o lugar dele em Gotham quando este morrer. O comissário Gordon ainda está se recuperando e está sob forte guarda no hospital. Batman invade o seu quarto e informa a seu velho amigo que ele está a caminho de recuperar a cidade e pede desculpas pela sua ausência. E caso alguém ainda não tenha reparado, esse quadrinho serviu de muita inspiração aí pro terceiro filme da trilogia do Nolan, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E agora eu peço total atenção aí de você
para você ficar de olho na arma secreta que eu comentei antes que o Batman estava trazendo. No meio da noite, a barricada que ficava na entrada da ponte de Gotham é explodida. E dali os cultistas observam o Batmóvel versão caminhão monstro chegando com tudo e derruba vários capangas. Quando só sobra um naquela região, o Batman desce do veículo e ele diz ao homem para dar um aviso: diga a Blackfire que o Batman está chegando. Ao saber dessa chegada ousada do morcegão, Blackfire se alegra, porque chegou a hora de ter o seu glorioso final. Enquanto isso, Batman e Robin continuam no Batmóvel monstrão em direção à praça da cidade. Quando chegam na praça, dezenas de seguidores do Blackfire cercam o veículo e começam a quebrar o Batmóvel. Só que eles o encontram vazio, e antes que possam reagir, um gás é lançado que os deixam confusos. Bruce e Jason já haviam saído do Batmóvel de fininho e entraram nos esgotos. Os dois se deparam com um monte de seguidores. Os heróis conseguem derrotá-los, mas o Robin é ferido na perna. O Bruce auxilia o Jason com curativos, e o Robin fala para ele continuar e deter o Xamã. Finalmente o Bruce chega à arena do Xamã, onde ele o espera lá dentro, enquanto vários de seus seguidores cercam a arena. É isso aí, agora é hora do duelo final entre o Batman e o Xamã Blackfire. O Blackfire ataca o Batman com uma faca, mas as suas habilidades de luta não são páreo para as do Batman, que facilmente o supera. O Xamã pede que Batman use a faca para matá-lo, mas o Batman deixa cair a faca e, em vez disso, bate nesse falso Messias com seus punhos e causa o máximo de dano possível no vilão sem o matar. Quando o Blackfire não aguenta mais essa surra e fica implorando por misericórdia, ele mostra um claro sinal de fraqueza na frente de todos os seus seguidores. Seu segundo em comando percebe o perigo e ele tenta atirar em Batman, mas ele é parado por um dardo tranquilizante atirado pelo Robin, que conseguiu chegar à arena. O Blackfire é totalmente histérico, ordena que seus seguidores eliminem o Batman, mas ao invés disso, após verem o seu líder ser humilhado, eles se voltam contra ele com sede de sangue. Assim, os dois deixam os esgotos, enquanto o culto se encerra de vez com a morte de Blackfire. Após esse evento, a ordem é restaurada em Gotham. Os sobreviventes ganham auxílio, enquanto aqueles que fizeram parte do culto do Blackfire são presos. Batman decide encerrar este caso com uma última tarefa. Ele vai até os esgotos e encontra o totem de Blackfire. Ele se pergunta se ele de fato era um vigarista ou tinha poderes místicos, mas por via das dúvidas, ele decide queimar o totem e sai dali. E essa foi a HQ Batman, o Messias. E pra mim ela continua tão impactante e boa quanto eu li na primeira vez. As duas primeiras partes ali da história onde mostra o Batman ali nos seus pontos mais baixos é muito interessante. Porque não é tão normal assim a gente ver o Batman tão frágil e perdendo como é mostrado aqui nessa HQ. E de nenhuma forma parece forçado. A gente consegue entender e compreender como que o Batman conseguiria chegar nesse ponto tão baixo. O vilão também ganha pontos comigo porque ele é um vilão original. E não só isso, né? Ele é extremamente complexo, né? Ele tem toda essa coisa do lado místico dele, de talvez ele ser uma criatura e um cara tipo Ra's al Ghul que viveu centenas de anos. E ele ainda traz junto essa coisa dele consegue manipular, né, uma parte da população de Gotham, ele ser um falso Messias. Então isso é muito interessante pro vilão também. Mas aí, o que vocês acharam desse quadrinho? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele bate-joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Tem o link do projeto na descrição. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.